Não deixem ninguém vivo. Mais uma semana se passou e é hora de pai e filho resolverem suas diferenças, ao enfrentarem a aniquilação. Eles são a última esperança da Terra, mas quando um traidor surge das sombras, um dos dois precisa morrer. O retorno de Conquest marca um ponto de virada na guerra. O velho lobo de guerra não partirá sem levar um Grayson em uma batalha para a qual eles não estavam prontos. Só o sacrifício máximo garante a sobrevivência dos demais. Neste capítulo, intitulado Me Dê um Respiro, a morte é o único descanso para os guerreiros. Mas antes de entrar na carnificina animada, estendemos um enorme agradecimento aos membros do Clube Elite em Minutos pelo seu apoio. Para entrar na família, clique em Seja Membro e aproveite as surpresas semanais. A narrativa nos joga exatamente onde paramos anteriormente. Allen está mostrando para Eve algumas fotos do seu animal de estimação, enquanto Nolan e seu filho discutem assuntos consideravelmente mais importantes, como a iminente guerra que está por vir. Mesmo assim, Eve ainda se pergunta sobre o que eles estão realmente falando. Ambos estão discutindo há um bom tempo e ainda não parece que tenham chegado a um acordo definitivo. Inquieta com a situação, ela pergunta a Allen se Nolan realmente mudou o seu jeito de ser. Ele responde que eles se salvaram mutuamente várias vezes desde que todo esse conflito começou. Ele também destaca que todas as informações dadas por Nolan eram verdadeiras. Isso mostra que o guerreiro está disposto a iniciar uma guerra contra sua própria raça, mesmo sabendo que não pode vencê-los. De cima, na imensidão do céu, Mark ouve atentamente a história de seu pai, considerando que sua vinda à Terra foi só uma tentativa desesperada de salvar sua espécie. Nolan não queria filhos ou família, apenas seguia ordens rigorosas de se reproduzir com qualquer ser que respirasse, assegurando de forma pragmática a continuidade de sua raça no universo. Os Viltrumitas sempre serão uma ameaça à Terra, e nunca estivemos tão perto de vencê-los quanto agora. São poucos, mas têm um plano estruturado. Eles exigem que Mark se una a eles e ajude, mas ele ainda não parece disposto. Seu pai promete que tudo será diferente agora. Agora, eles têm o apoio estratégico da coalizão de planetas. Ele e Allen também reuniram recursos úteis para uma batalha final. Ele sabe perfeitamente que não é fácil para Mark confiar nele novamente, mas precisa que ele faça isso pelo bem maior. Apesar de tudo isso, Mark não consegue tirar da cabeça o que aconteceu em Trasha, lembrando como todos morreram tragicamente e como seu pai parecia não se importar com a família na época. Agora Nolan quer que simplesmente esqueçam tudo e se tornem aliados. Nolan pede desculpas sinceras pelo passado e promete passar o resto da nova vida se redimindo, começando por Oliver e sua mãe. No entanto, o assunto que eles têm pela frente é urgente demais e este é o momento decisivo para que ele tome uma decisão. Após muita reflexão, Mark aceita ajudá-los na guerra. Eles partirão pela manhã, pois ele ainda tem pendências. As coisas também não têm sido fáceis por aqui. Antes de Mark partir, Nolan decide pedir mais uma coisa. Ele quer ver a mãe do Mark. Ela também merece um pedido de desculpas sincero, mas o garoto não tem certeza se deve permitir algo assim. Ela já sofreu bastante e agora está tentando reconstruir a vida dela. Apesar de Mark não concordar com essa parte do plano, Nolan espera pacientemente do lado de fora da casa da mãe do Mark. Na hora de tocar a campainha, ele não tem coragem, mas a mãe de Mark já sabia que ele estava lá fora e se adiantou. Ela abre a porta e, embora não diga nada, permite que Nolan diga o que veio expressar. Ele começa se desculpando profundamente por tê-los abandonado. Ele explica como seu dever com sua raça era mais importante naquele momento e, no fim, reconheceu que estava totalmente errado em suas convicções. Ele admite que tem quase 1000 anos de idade, mas confessa que 20 anos com ela foram suficientes para mudar. Ele percebeu plenamente que deveria ter ficado ao lado dela o tempo todo. Depois, ele repete que passará o resto da vida tentando reparar o dano que causou. No entanto, ao ouvir essas palavras, Debbie ri com amargura, como se realmente houvesse uma forma de reparar a dor causada. Não existe redenção possível depois de ter assassinado famílias inteiras. Quantas dessas pessoas veem o rosto dele quando fecham os olhos e choram pelo terror que sentiram? Ela sabe disso perfeitamente porque é uma delas. Não há um só dia em que não sofra pelo passado.
Quanto a ela, ele pode ficar com o pedido de desculpas, pois ela nunca precisou nem pediu isso. Alguns segundos depois, Debbie desconta sua frustração ao socá-lo e acaba fraturando o pulso contra o peito dele. Com um ódio profundo nos olhos, ela pede para ele ir embora e não voltar, pois não resta nada aqui que ele possa recuperar. Na manhã seguinte, finalmente conhecemos Gadget, o soldado que, segundo os sábios, será útil na guerra e que a equipe deve recrutar. Ele está enfrentando uma fera conhecida como Walking Dread, que está lhe causando sérios problemas e colocando a vida de pessoas inocentes em grave risco. Gadget consegue salvar heroicamente os cidadãos em perigo. E alguns segundos depois, descobrimos que Amy está sob essa armadura de alta tecnologia, é uma garota. Ela enfrenta os vilões com o apoio constante de seu pai, que está na órbita do planeta, a bordo de uma mega estação espacial. De volta à batalha, Gadget decide usar seu potente raio de energia contra seu rival, mas ele começa a absorvê-lo para ficar cada vez mais forte. No entanto, Gadget não para de atacar. Ela sabe perfeitamente que seu inimigo funciona como uma bateria, e quando elas chegam ao seu limite máximo, só resta uma coisa a fazer: explodir. Quando Walking atinge seu limite crítico, acaba desabando e a garota conquista a vitória absoluta. Nesse momento, seu pai ordena que ela volte à base imediatamente devido a visitas inesperadas. Ela não vai acreditar no que ele está dizendo. Alguns minutos depois, a heroína se encontra diante de Allen, que lhe conta tudo em detalhes, explicando a necessidade de que ela se junte à equipe. Para enfrentar 50 exemplares de Omni-Man, seres muito mais sanguinários e perigosos do que o original, que agora, ao que parece, é bom e vai lutar ao lado dela pelo destino do universo e do planeta Terra. Quando Allen acha que eles não aceitarão a proposta, Zoe responde calmamente que não há problema, enquanto seu pai se oferece gentilmente para preparar alguns sanduíches para a longa viagem. Assim, o recrutamento acaba sendo um sucesso absoluto para a causa. De volta em casa, Debbie serve uma taça de vinho em completo silêncio, enquanto reflete profundamente sobre o que acabou de acontecer com seu ex-marido. Quando Mark aparece no quarto, ela admite com amargura e em voz alta que Nolan roubou cruelmente sua vida, sua confiança e toda a sua ternura, e que agora voltou simplesmente para roubar seu filho, algo que ele está permitindo sem qualquer resistência. Ela sabe perfeitamente que não pode fazer nada concreto para que seu filho fique em casa, mas implora desesperadamente que, por favor, faça tudo o que estiver ao seu alcance para voltar são e salvo para o seu lado. Esta família já sofreu dor demais e ela não está disposta a continuar perdendo mais entes queridos. Alguns segundos depois, Oliver aparece de repente e os encontra conversando na penumbra quando eles lhe contam o que está acontecendo. O garoto não consegue evitar o incômodo e a indignação ao pensar que seu pai esteve ali e nem pediu para saber o resto da história. Oliver se oferece com determinação para acompanhá-los na missão espacial, mas Mark não tem muita certeza se deve permitir isso. Ele planejava deixá-lo encarregado da proteção da Terra, mas Oliver insiste que quer lutar lado a lado com seu pai. Além disso, ele ressalta que esse truque de proteção teria funcionado antes, mas definitivamente não agora. Se não deterem os Viltrumitas agora, não haverá mais Terra para proteger no futuro. Em poucos segundos, o garoto libera toda a sua frustração acumulada por não ter sido capaz de salvar sua outra mãe anteriormente. Por isso, ele está pronto para fazer tudo para salvá-la, independentemente do que acontecer. Finalmente, Debbie acaba concordando a contragosto que Oliver vá para a missão e implora, de coração aberto, que eles cuidem um do outro. Ela precisa desesperadamente que ambos voltem em segurança, mas antes de partirem, pede que tenham um último jantar em família. É uma lembrança preciosa que ela não quer deixar pendente em sua mente. Atribuído, naquela tarde, Oliver arruma a mesa com cuidado e depois a família janta de forma agradável e tranquila. A cada prato servido, sorrisos surgem entre eles e os garotos aproveitam genuinamente o que pode ser seu último jantar na Terra. Enquanto isso acontece na casa, Nolan faz uma visita surpresa ao velho Art, levando uma caixa de cervejas para conversar sobre os acontecimentos recentes. O velho pergunta curioso se ele já viu Oliver, dizendo que o garoto cresce rápido e sempre fala do pai. Nolan, porém, admite com pesar que ainda não o encontrou. Perto do fim da conversa,
Nolan pede desculpas sinceras ao Art pelo mal causado e pergunta se ele pode fazer um novo traje após a batalha. No entanto, o velho admite com firmeza que já encerrou sua conta de forma definitiva. Não porque achasse que Nolan tivesse morrido no espaço, mas porque sua política pessoal é vestir única e exclusivamente heróis. De verdade. Nolan não consegue evitar se sentir profundamente mal diante da rejeição, mas entende que isso é o que ele mereceu legitimamente por suas ações passadas. E não há como todos mudarem de ideia sobre sua redenção. Em apenas seu primeiro dia de volta com Mark, ele e Eva acabam compartilhando seu último momento íntimo em muito tempo. Enquanto isso, ela ainda não tem coragem de contar a grande notícia para ele. É uma revelação que pode mudar drasticamente sua decisão de partir ou, pelo contrário, pode reforçá-la. É um mistério absoluto e ela não parece estar disposta a colocar esse peso na cabeça do Mark por enquanto. No entanto, ela admite com tristeza que sente que as coisas estão mudando rápido demais e não exatamente para melhor. Pouco antes de caírem em sono profundo, Eve pede de coração partido para que, por favor, ele não morra e volte para ela. É uma promessa solene que Mark faz a ela antes que o sono os vença, embora ela não consiga evitar chorar escondida no escuro. Na manhã seguinte, finalmente chega o momento agridoce da despedida. Debbie pede insistentemente que, por favor, tenham extremo cuidado na viagem. Depois de um beijo apaixonado, cheio de promessas, chega o momento inevitável de partir para o desconhecido. Alguns minutos depois, os garotos chegam até a nave pessoal de Nolan, aquela velha sucata espacial que os trouxe de volta até esse lugar, milagrosamente inteiros. Segundos depois, Nolan surge e ordena que Mark leve Oliver para casa imediatamente. O garoto, porém, enfrenta o pai e afirma que esse tipo de decisão familiar não cabe mais a ele. Ele veio decidido a lutar por seu lar, e seu pai já não tem voz nem voto nesse assunto. Logo depois, Zoe surge com a bagagem pronta para a viagem e ao ver Omni-Man, quase morre de susto, mas percebem que não podem perder tempo. A viagem de volta ao planeta Tal Skria vai levar pelo menos 2 semanas completas para Zoe e Oliver. Viajar em uma nave intergaláctica acaba sendo algo extremamente incrível, e eles se tornam amigos sem maiores problemas. Eles têm 2 semanas inteiras para se conhecer melhor, então acham que o melhor é começar imediatamente. Os dias seguintes passam cheios de um tédio extremo para todos, exceto para o jovem Oliver, que usa toda a estrutura da nave a seu favor. E até aproveita que está com Allen para pedir algumas aulas intensivas de combate que possam ajudá-los na grande batalha que se aproxima. Nolan sempre ouve as histórias do filho mais novo, mas Oliver não permite que ele se aproxime. O garoto fica só com o resto do grupo, obrigando seu pai a permanecer como um simples espectador de seu crescimento. Além disso, Oliver se afasta rapidamente assim que ficam sozinhos em um cômodo, marcando uma distância evidente. Enquanto seguem viagem, Allen se aproxima de Mark e pergunta se ele notou Nolan estranho ultimamente. Desde que saíram da Terra, ele está desanimado, o que não era comum, pois antes participava mais das decisões. Mark atribui esse comportamento ao encontro frustrante com sua mãe, que claramente não saiu como esperava. E somado a isso, tem a questão com Oliver, que não lhe deu a menor atenção desde que a viagem começou. Pelo que Mark se lembra de seu pai, ele não está acostumado a ouvir um não. Por isso, a rejeição frequente pode ser um fator importante para seu desânimo atual. Nesse momento, Zoe entra apressada na ponte para avisar que os sensores do traje dela detectaram algo estranho, embora os da nave ainda não mostrem nada. De repente, a nave colide violentamente. As luzes de emergência se acendem em todas as direções. Segundo o relatório técnico, o núcleo do motor está gravemente danificado e a segundos de uma fusão nuclear total. A capitã ordena que preparem a separação de emergência imediatamente. Eles não podem permitir, sob nenhuma circunstância, que uma parte defeituosa os arraste para a morte, mesmo que seja uma peça tão vital quanto o motor principal. No momento em que os heróis finalmente conseguem sair da ponte e se afastar da explosão iminente, eles percebem com horror que nem Nolan nem Oliver conseguiram sair da nave antes que ela explodisse em 1000 pedaços. Mark revira os destroços da nave incessantemente até que finalmente encontra seu irmão flutuando no meio do espaço profundo. Oliver está atordoado pelo impacto.
e pouco depois, uma imponente nave Viltrumita aparece no setor. Conquest sai dela acompanhado de mais soldados de sua raça, todos prontos para a batalha final. O pequeno Oliver, impulsivo, se lança diretamente para a luta. Quando Mark tenta detê-lo desesperadamente, um soldado Viltrumita o intercepta e o afasta do local. O inimigo parece ansioso para ver como seu irmão leva uma surra brutal devido à sua insolência naquele exato momento. A luta começa por todo o espaço. Allen é um dos primeiros a ser atacado violentamente, e Gadget se oferece para defendê-lo enquanto tentam montar uma estratégia coerente para enfrentar os Viltrumitas. No caso específico de Oliver, alguns segundos depois de chegar na frente de Conquest, ele leva um golpe devastador no rosto, um tapa que destrói completamente seu nariz. Apesar do golpe grave, o garoto reage rapidamente e acerta o corpo dele 100 vezes, surpreendendo o velho guerreiro e causando-lhe muita dor. No entanto, Conquest consegue segurá-lo firmemente pelo crânio e começa a apertar com tanta força que o sangue jorra abundantemente do seu nariz. Pouco antes de sua cabeça explodir em 1000 pedaços por causa da pressão, Nolan aparece de repente para defendê-lo. O potente soco que Nolan acerta diretamente em seu rosto o lança para bem longe dali. E as palavras de incentivo que saem de sua boca finalmente reafirmam para Oliver que seu pai realmente o ama de verdade. No caso de Mark, ele conseguir uma brecha grande o suficiente em sua própria luta para rapidamente ajudar seu irmão em perigo. No entanto, apesar de Nolan parecer ter sua batalha praticamente ganha contra Conquest, o resto da equipe não está nada bem, enfrentando os outros. Viltrumitas, Allen não é páreo para um deles sozinho. E o Gadget? Ele nunca tinha enfrentado antes pessoas com uma força tão descomunal. Ainda assim, ambos decidem se unir e enfrentar a ameaça com tudo o que tem à disposição. Enquanto Allen ataca de frente com os punhos, ela surpreende o inimigo por trás, usando seus lasers de energia. Na batalha intensa com Nolan, Conquest logo o chama de traidor e destaca que ele luta contra sua própria raça. Além disso, ele afirma sadicamente que vai aproveitar matando-o e também seus filhos, que segundo ele, não merecem o sangue sagrado Viltrumita. Nesse exato momento, Mark interrompe sua própria luta para intervir, e Conquest o provoca, dizendo que assim que acabar com eles aqui, vai pessoalmente até a Terra para fazer uma visita especial à sua linda namorada e à sua mãe. Isso faz com que o garoto perca totalmente o controle e ataque com tudo o que tem, golpeando-o repetidas vezes com fúria no rosto e no corpo, até que o sangue do velho Viltrumita começa a jorrar. Sem conseguir se controlar pela raiva, Mark segue atacando sem piedade, golpeando-o com os cotovelos até manchar ainda mais seu uniforme de sangue. No caso de Gadget, o próximo ataque devastador destrói seu capacete protetor e sistema de visão. Fica totalmente arruinada, deixando-a exposta a um ataque direto que dificilmente conseguirá deter sozinha. Nesse instante crítico, o sistema de autorreparação de sua arma é ativado automaticamente. Ela só precisa de alguns segundos para recuperar a visão, então Allen faz de tudo para ganhar esse tempo e permitir que ela volte logo à luta. Aos poucos, seu capacete começa a se reparar automaticamente. No entanto, o fato de Allen ter que enfrentar 2 Viltrumitas perigosos ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil para ninguém. Ao mesmo tempo, Oliver é atacado com força descomunal, pois ainda não se recuperou totalmente do último confronto violento. E sente uma dor de cabeça muito forte. Apesar desse mal-estar, o jovem demonstra estar à altura das circunstâncias e possuir uma coragem digna de sua linhagem familiar. Ele golpeia seu inimigo com firmeza e usa sua agilidade natural para chutá-lo diretamente no rosto. Quando seu pai aparece de surpresa para ajudar, Oliver, orgulhoso, pede que o deixe em paz e afirma que não precisa de ajuda, pois estava indo muito bem, sozinho, embora na verdade, se não fosse pela intervenção de Nolan, ele teria morrido há apenas alguns minutos. Uma vez que os garotos conseguem montar uma estratégia sólida e enfrentam os Viltrumitas em perfeita sincronia, finalmente começam a ganhar certa vantagem no combate. O fato de que os inimigos sejam apenas 3, enquanto a equipe deles é composta por 5, está claramente jogando a favor deles. Infelizmente, essa superioridade não dura muito tempo, já que um exército completo de soldados mecânicos sai da nave Viltrumita e começa a atirar neles sem trégua de todas as direções. A situação piora a cada segundo.
Os lasers que disparam continuamente contra eles não são potentes o suficiente para matá-los, mas conseguem feri-los e distraí-los. O tempo necessário para os Viltrumitas atacá-los com força devastadora. O próximo ataque violento que Oliver recebe é tão brutal que dá para ouvir claramente algumas costelas se quebrando com o impacto. O garoto já não consegue continuar lutando nessas condições. Então Nolan ordena imediatamente que ele vá para um planeta próximo para poder respirar ar fresco e se recuperar dos ferimentos. Oliver faz de tudo para entrar na atmosfera e assim que consegue chegar lá e respirar à vontade, Conquest aparece de repente bem atrás dele para atacá-lo novamente. O golpe do velho guerreiro é forte o suficiente para matá-lo na hora. Mas uma fração de segundo antes de conseguir acertar o golpe, Mark aparece do nada. E a superfície do planeta? Mark insiste em segurar o pescoço de Conquest, aumentando a pressão sufocante a cada segundo. Assim que o velho guerreiro percebe que seu próprio pescoço começa a ceder sob a força bruta, ele perde totalmente o controle e ataca Mark com tudo o que tem, golpeando-o violentamente nas costelas e no rosto. Cada golpe que o garoto recebe lhe custa uma grande quantidade de sangue. Mas apesar da dor insuportável e dos ataques incessantes, ele não solta o pescoço do velho. Mark continua aplicando pressão constante, não importando os golpes devastadores e a força sobre-humana que Conquest usa para se libertar. Alguns segundos depois, o pescoço do velho guerreiro começa a ficar roxo e essa cor rapidamente se espalha pelo seu rosto. Ao atacar desesperado, Mark crava os dentes na mão do velho guerreiro, arranca um dedo com um puxão e seus olhos brilham de fúria. Nesse exato instante, o velho entende que, faça o que fizer, o jovem não vai largar seu pescoço até conseguir matá-lo de vez. Perto dali, Oliver tenta encontrar seu irmão mais velho, mas mesmo após algum tempo, ainda não sabe onde ele está. Quando Nolan finalmente aparece, o garoto não tem nada a dizer para ele, apenas explica que ambos estavam se movendo rápido demais e simplesmente não conseguiu acompanhar o rastro deles na superfície. Ali podemos ver que Mark está prestes a assassinar Conquest, quando ele, em um último esforço, espalma a mão e ataca Mark diretamente no peito, atravessando-o completamente com uma força brutal. Em meio à tensão, Mark persiste e mantém pressão mortal no pescoço dele. No entanto, Conquest arranca violentamente a mão do corpo do garoto e começa a puxar todos os seus intestinos para fora de forma impiedosa. Em segundos, quase todos os intestinos de Mark estão espalhados no chão pelo ataque brutal. Apesar desse ferimento mortal, o garoto continua aplicando uma pressão implacável no pescoço do velho guerreiro até que seus próprios olhos se enchem de sangue pelo esforço sobre-humano. Nesse momento crítico, Conquest começa a enfiar as mãos com crueldade dentro do corpo do garoto e arranca seus órgãos vitais em um último e desesperado ataque. Alguns segundos depois, Mark finalmente desaba sem forças e podemos ver claramente como os olhos de seu rival se fecham definitivamente, ao mesmo tempo em que o garoto cai no chão. Quando seu pai finalmente consegue encontrá-lo na superfície do planeta, Mark já está nos últimos segundos de vida e o cadáver de Conquest aparece totalmente coberto por seu sangue. Essa cena impactante nos entrega assim o final do capítulo, nos deixando com uma pergunta extremamente importante para o futuro da história. Será que Mark realmente vai conseguir sobreviver a ferimentos físicos tão graves? E se não for assim, qual será o destino da guerra contra os Viltrumitas?